Sabe, tem momentos em que a arqueologia faz uma coisa incrível. Ela encontra uma prova física palpável de histórias que a gente achava que só existiam em textos antigos. É um cruzamento fascinante entre a fé e a evidência concreta. Pensa só, por séculos e séculos, a existência dos reis da Bíblia era uma questão de fé, uma parte da narrativa sagrada. Mas fica a pergunta, será que eles realmente existiram, guerrearam e governaram como pessoas de carne e osso? Pois é. E às vezes, a resposta para esses grandes debates da história está literalmente escrita em pedra. Então, a nossa história de hoje começa justamente aí, nas ruínas de um império antigo, com a descoberta de um artefato que mudou para sempre o jeito como a gente olha para a relação entre fé e história. A gente volta para 1846, lá no atual Iraque. O arqueólogo Austin Henry Layard descobre esse monumento impressionante de calcário negro. Com quase 2 metros de altura e datado de 841 a.C., ele guarda quase 3.000 anos de história na sua superfície. E quem mandou fazer esse monumento? Ninguém menos que uma das figuras mais poderosas da época, o rei assírio Salmanasar III. Ele era um conquistador e fazia questão de deixar suas vitórias gravadas em pedra para todo mundo ver. Basicamente, o obelisco é tipo um outdoor de propaganda imperial daquele tempo. Os painéis esculpidos mostram uma verdadeira procissão de reinos conquistados pagando tributo, cada um deles servindo como prova do poder assírio. E aqui a gente vê o tamanho do poder do Salmanasar. É impressionante, tem gente vindo de 5 regiões diferentes, do Irã ao Egito, trazendo de tudo. Cavalos, animais exóticos como elefantes e macacos, ouro, prata. Cada painel é uma declaração de domínio. Só que tem um painel ali, o segundo de cima para baixo, que chamou a atenção do mundo inteiro por um motivo que, olha, ninguém esperava encontrar. E o motivo é esse aqui. Essa imagem foi simplesmente revolucionária. Pela primeira vez, a arqueologia encontrava um retrato de verdade de um rei de Israel. Uma figura saía das páginas das Escrituras e entrava de vez no registro histórico mundial. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa cena. É pura demonstração de poder. De um lado, de pé, está Salmanassar, o imperador, recebendo a homenagem. E na frente dele, um outro rei, um vassalo, curvado até o chão em total submissão. E atrás dele, seus oficiais trazendo as oferendas. Tudo sob o olhar do símbolo do deus Assur, que legitima a cena toda. A cena é forte, né? Mas a pergunta que ficou no ar por décadas foi: quem é esse rei? Qual rei israelita está retratado aqui de joelhos diante de um poder estrangeiro? E a resposta está ali mesmo, na pedra. A inscrição em cuneiforme não deixa dúvida. O texto identifica o homem como Jeú, filho de Onre. Sim, o mesmo Jeú que a Bíblia descreve nos livros de Reis como um rei de Israel. Só que essa imagem cria um baita de um quebra-cabeça, porque a Bíblia pinta um retrato bem diferente desse rei em particular, o que faz essa cena de submissão ser ainda mais curiosa. É aqui que a coisa fica interessante. De um lado, a gente tem o Jeú da Bíblia, um guerreiro feroz, violento, um instrumento de Deus para acabar com uma dinastia corrupta. Do outro, o Jeú do obelisco, um rei submisso, um vassalo. Como pode ser a mesma pessoa? Para entender isso, a gente precisa olhar para o tabuleiro geopolítico daquele tempo. Era uma confusão. Jeú assume o trono num momento de caos total. A Síria está crescendo, é verdade, mas a ameaça real, imediata, vinha de um inimigo bem mais próximo. Então, o que Jeú fez não foi um ato de fraqueza, não. Foi pura estratégia. Ao pagar tributo a Salmanasar, ele estava comprando proteção. Ele estava ganhando um aliado poderoso contra seu inimigo mortal, o rei Hazael da Síria, que estava pronto para engolir seu reino. Ok, então, no fim das contas, o que essa pedra antiga realmente ensina pra gente? A lição aqui vai muito além da história pura e simples. A maior lição do obelisco é essa. Ele pega uma narrativa bíblica e dá a ela uma prova concreta externa. Ele mostra que as pessoas sobre as quais lemos nas Escrituras realmente existiram, reinaram e deixaram suas marcas na história. O que esse artefato faz é mostrar pra gente, de um jeito muito visual, essa tensão constante entre o propósito divino e a realidade dura do poder humano. Jeú foi ungido por Deus, mas na prática ele precisou se curvar a um rei terreno para poder sobreviver. E tem uma reflexão que resume tudo isso perfeitamente. Os impérios vêm e vão. O império de Salmanasar virou pó.
Mas as histórias, os dilemas daquela época continuam vivos. As pedras que celebravam o poder de um rei hoje nos contam uma história muito maior. No final, o obelisco negro é um grande lembrete, né? De que a história ainda tem muito para nos contar. E a cada nova descoberta, uma pecinha desse quebra-cabeça imenso, que é o nosso passado, se encaixa. A pergunta que fica é: que outros segredos ainda estão por aí, escritos em pedra, só esperando a hora de serem lidos?